Na sua ontologia antropológica, o Buber designa e descreve os dois modos humanos de ser. O modo propriamente ontológico, fenomenológico, existencial e dialógico, que ele chama de eu-tu, e o modo acontecido de sermos, o modo coisa de nós sermos, que ele designa como o modo eu-isso de sermos. Né? Um aspecto muito interessante é a gente observar que o eu está presente na designação dos dois modos de ser. O eu está presente na designação do modo eu-tu de sermos, e o eu está presente na designação do modo eu-isso de sermos. Mas o eu, em cada uma dessas palavras, princípios, o eu de cada um desses modos de ser é diferente. O eu do eu-tu é diferente do eu-isso. O eu do eu-isso é o egótico, segundo a designação do Buber. O eu do eu-tu é o eu-pessoa. Então, o eu do eu-isso é o egótico, o eu do eu-tu é a pessoa. Né? O eu do eu-isso, o egótico, aparece ao se diferenciar de outros egóticos. O eu do eu-tu, a pessoa, aparece especificamente quando se relaciona com outras pessoas. Né? Na medida em que se relaciona com outras pessoas, né, o eu do eu-tu, o eu como pessoa, aparece. Né? O eu do eu-isso, o eu do egótico, né, é a forma da diferenciação. O eu do eu-tu, o eu como pessoa, né, é a forma da vinculação. O eu-pessoa é a forma da vinculação na dialógica de uma relação eu-tu. Né? Ou seja, é a forma da vinculação na relação com uma alteridade, com um outro, que é atualidade e presença. Né? A separação, enquanto modo de ser do eu-isso, tem fundamentalmente a finalidade, né, de utilização, né, e de experienciação do outro como objeto. Né? O eu do eu-tu, o eu como pessoa, se direciona totalmente à atualidade e à presença da dialógica da relação com o tu. Né? O eu como pessoa se absorve, se direciona totalmente na atualidade e na presença da dialógica, na vivência do desdobramento de possibilidades e do compartilhamento do processo de produção de possibilidades e de produção de sentido. Né? A atualização, a presença e a atualidade é a participação do eu como pessoa na dialógica eu-tu, na dialógica da atualidade e da presença. Né? A separação do eu-isso, né, fundamentalmente visa a experienciação do outro como objeto, como eu dizia, né, e o uso. Né? A relação sujeito-objeto, né, e o uso são características fundamentais, né, do processo da diferenciação, da separação egótica que se estabelece entre o eu e o outro, entre o eu e o mundo, né, no modo eu-isso de sermos. Né? A presença e a atualidade vivenciada pela pessoa, né, pelo eu do eu-tu, né, fundamentalmente é a participação numa atualidade. Né? É a participação no agir, é uma participação numa ação, né? E que é desdobramento de possibilidades. Né? O eu egótico do eu-isso, né,
não participa, não é vinculação, é separação, né? É experienciação do outro como objeto, né? E uso do outro como objeto, né? O eu do eu-tu, o eu como pessoa, né? Na momentaneidade instantânea da vivência do modo eu-tu de sermos, né? Ele é ação e participação, né? Ele é atualidade e é presença, ou seja, ele é o devir de um ser, é o ser do devir, né? No qual ele participa, ele é ator, mas ele não controla, né? Ele não se apropria, né? O devir do qual participa, né? O eu do eu-tu, o eu como pessoa, é um devir do qual ele participa, mas ao qual ele não consegue se apropriar, né? Do qual ele não consegue se apropriar, né? A participação, a atualidade e a presença da vivência da pessoa, né? Do eu-tu, né? Na dialógica da relação, né? Fundamentalmente pode se dar na relação com a natureza não humana, na relação entre os seres humanos e na relação com o sagrado, segundo a descrição do Buber, né? E nesse trecho do Eu e Tu, né, que é um livro extremamente importante, né, em que o Buber expõe a sua antropologia, a sua ontologia antropológica, a sua filosofia antropológica, ou a sua antropologia filosófica, né, o Buber cita, né, 3 exemplos de cada uma dessas esferas da relação dialógica, né, da relação eu-tu. Né? Um exemplo que ele cita da esfera da relação dialógica com os seres humanos, né, de um tipo característico da relação dialógica com os seres humanos, né, um tipo característico da relação com a natureza, né, da dialógica com a natureza, e um tipo característico da relação com o sagrado. Né? E o Buber vai citar como exemplos, né, a Sócrates, né, a Goethe e a Jesus. Né? Sócrates como um exemplo, né, da relação com os seres humanos, né? Da absorção, né, na dialógica, na participação da relação com os seres humanos. Né? Goethe como um exemplo da relação com a natureza. Né? Segundo a constatação do Buber, Goethe fala de dentro da relação com a natureza. Né? E é um exemplo, né, da dialógica, né, do eu que é dialógico com a natureza, né, com a natureza não humana. Né? E Jesus, que ele exemplifica como um caso de vivência da relação com o sagrado. Né? Ele observa como Jesus, né, fala de dentro do sagrado, como Jesus fala se referindo como filho ao Pai, né? E que a partir daí, né, ele desdobra toda uma vivência dialógica com o sagrado e fala de dentro dessa relação. São 3 exemplos que o Buber cita, né, de formas do eu como pessoa. Né? O eu que é predominantemente dialógico, o eu que é participação, que é atualidade e presença dialógica na relação com a alteridade, na relação com o tu. Né? O eu como pessoa, que é diferente, né, do eu como egótico. Né? O eu como pessoa, característico da relação eu-tu, né? E que se abre para a relação eu-tu. Né? E o eu egótico, que se segrega, que se separa, né? Que meramente aparece como uma forma de autoafirmação, né? Que afirma o seu, que afirma o meu, e que é diferente do eu enquanto pessoa, né? Que se direciona completamente para a relação. O eu como pessoa, né, aparece na relação com outras pessoas. Né? O eu como egótico
aparece ao se diferenciar de outros egóticos.